Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Adriana Maria e este é o meu sinal. Eu tenho o privilégio de estar com a Elaine, a intérprete do dia, e a professora Viviane, que estará interagindo no chat. Então eu sei que vocês estão aí na casa de vocês, organizem um espaço, estamos indo para a aula 3 de língua portuguesa desta semana, e aí vamos começar a organizar aí o ambiente. O nosso tema de hoje é a contação de fábulas na África. Interessante o conteúdo, pessoal. Então faz aí o seu login. Vocês já estão bastante assim espertos nesse detalhe. Entra aí no aplicativo, pede aí a colaboração das pessoas que estão aí na sua casa, dos seus responsáveis, visita, seja quem for, convida para assistir a nossa aula nesse momento também. E não esquece aí, mãe, pai, responsável por esse pré-adolescente, esse adolescente, família e escola juntos, é uma parceria perfeita. E estamos aqui juntos pelo sucesso do seu filho e da sua filha. Vamos lá. Na África, a maneira tradicional de contar histórias ainda é muito importante. Então, durante toda essa aula, antes de continuar, eu gostaria de lembrar que nessa semana falamos sobre os elementos da contação de história e hoje nós vamos perceber a importância da contação de história no continente africano. Então, ainda é muito importante essa contação de história. É uma forma preciosa de mediação e preservação cultural. É bem verdade que com a mudança, com a chegada da tecnologia, adolescentes, crianças, adultos, pessoas da terceira idade, hoje tudo que fazemos, se lemos, se estudamos, fazemos tudo isso muito mais pelo computador do que pelo celular. Só quando não se tem é que estamos muitas vezes, não é? Lendo um livro, com ele, o livro, né, literalmente na mão. Às vezes estamos com o livro pelo celular. Só que essa questão de contação de história no continente africano é algo como se fosse assim sagrado, sabe? E aí eles mantêm essa tradição, porque é uma preservação cultural, tem um valor maior. E eu acho que nós temos muito para aprender nesta aula. Então eu estou falando um pouco só para instigá-los a conhecer uma cultura que talvez ela seja diferenciada da nossa, mas temos muito a aprender com todas as culturas, com todas as culturas, todos os povos, temos sempre um aprendizado a mais. Então, hoje é dia de aprendizado, tá, pessoal? Muitos de nós ainda se lembram das histórias de tempos remotos que os nossos pais ou avós nos contavam. Talvez essas histórias, elas sejam histórias familiares, histórias de Pernambuco, histórias que envolvem todo o contexto político do Brasil, como se deu. Talvez você tenha essas histórias sendo contadas. Ou talvez você tenha histórias sendo contadas pelas suas famílias, histórias trágicas, não é? Que às vezes nos causa sentimentos de tristeza, saudade, não é? Então temos histórias alegres, momentos que se passaram nas nossas famílias, que foram momentos de alegria, de euforia. Então as histórias, quando são contadas, elas perpetuam. E é isso que acontece com a história lá na África. Os animais, dentro das fábulas, né? As fábulas é uma história que é contada, que vem se perpetuando há muito tempo. Então, os animais, eles desempenham um papel importante nestas fábulas. O grande e o pequeno, o forte e o fraco, o corajoso e o covarde,
O leão e a hiena. Lembram aquela história que eu contei ontem, do leão e da hiena? Contei na primeira aula também, ontem recontei, para a gente refletir, não é, para retomar o conteúdo. E aí a história do pombo, o elefante, a cobra e muitos outros animais. Cada animal desse tem a sua característica própria e tem algo que nos ensina, não é? Algo que nos traz reflexão, não é? Lição moral para estarmos mudando de comportamento ou refletindo algumas atitudes que nós temos que poderíamos até manter, mas tem outras que precisamos melhorar. E aí a fábula é um gênero, não é, educativo, não é? Ele ensina, ela traz para a gente conhecimentos sobre nós mesmos, não é? E também dos outros. E aí aprendemos com a fábula, não foi, pessoal? Da hiena e do leão. Quando vemos, não é, o animal pequeno e o grande, não é? Então, duas características diferentes. Um tão sensível, tão indefeso, e o outro só em fazer assim ali com a cabeça ele pode matar, não é? O pequeno. Mas será que o grande tem algo a aprender com o pequeno? E o pequeno algo a aprender com o grande? Sempre tem. Não é verdade? E aí, professora Viviane, dá um alô aí para os nossos alunos, para os responsáveis que talvez estejam nos assistindo. Tem alunos aí no chat, professora Viviane. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu tô aqui, tô acompanhando tudo que vocês estão falando no chat por enquanto. As pessoas só estão marcando presença, professora Adriana, dando bom dia, dizendo que estão assistindo a sua aula. Aí eu perguntei aqui se alguém contava histórias para eles, né? Porque você tinha falado que na cultura africana tem muito dessa ancestralidade, né? De passar aí de geração em geração uma história da família. Por enquanto tá todo mundo quietinho, escutando atenciosamente o que a senhora está dizendo. E assim, tudo bem tranquilo, mas estão participando bastante, o que é bem legal. Então, se você tiver aí algum comentário a fazer sobre a aula, não hesite, tá certo? Não fique com vergonha. Pode mandar o seu comentário para cá que a gente vai ler e comentar aqui na aula que você disser. Isso aí, tá vendo como é maravilhoso ter parceria? Estamos aqui juntas, eu e a professora Viviane, Elaine e toda a produção, tá? Para transmitir essa aula para vocês. Nós temos também aqueles personagens, não é, representados pelos animais que são fortes, não é? Característica do leão, não é? E o fraco coelhinho. Será que aprendemos com as características do forte e do fraco também? Claro que sim, não é, pessoal? As situações com as quais eles que vão ali confrontar, e os conflitos que vão ter que se desenvolver fazem-nos sentir tudo, menos a indiferença. Pelo contrário, vão nos parecer familiares. Então, quando contamos uma história, ouvimos uma história onde percebemos ali, não é, os conflitos, não é, existentes, vamos falar assim, né, as competitividades entre um animal e outro. E aí, será que vamos refletir e pensar, não é? Isso para mim é estranho. Não é. Existe entre os seres humanos, entre as pessoas, na nossa convivência familiar, comunitária, como sociedade, será que existe? Existe. E aí, tem aprendizado para nós? Tem sim. A cultura africana também tem seus contadores de histórias. Eles são chamados de griots. É um tipo de... aqui, não é, na cultura indígena, nós temos aqueles sábios, não é, que tem todo um conhecimento de medicinal, não é, de toda a cultura indígena. Lá na África também existem esses sábios, é como se fossem os gurus, sabe, assim, eles têm um certo conhecimento também da parte oculta. Vocês vão ter esse conhecimento nesta aula. Em uma cultura oral, como a africana, o griot conserva a memória coletiva. Ele é responsável por conservar essa memória para
todo o povo africano. Por isso, é costume dizer que quando na África morre um ancião, é uma biblioteca que desaparece. Importante, não é, pessoal, essa referência, porque esse ancião, esse griot, esse sábio, quando ele desaparece, quando ele morre, ele representa todo um conhecimento, uma riqueza cultural. E aí é como se fosse assim, uma perda enorme para a cultura africana. A figura do griot tem uma enorme importância na conservação da palavra, da narração e do mito. Então, ele é aquela pessoa que representa a narração, a contação de história, é aquele que conserva a crença do povo, a cultura em algumas crenças que fazem parte do povo africano. Na prática, eles funcionam como escritores sem papel nem pena. Então, eles saem, não é, escrevendo, reescrevendo a história, levando outros a conhecerem essa história através da sua contação, através da sua vivência. Porque ele não só conta, mas ele vivencia toda essa crença, essa prática de contação. E no seu dia a dia, ele também vivencia, não é, momentos rituais, onde se perpetuam de geração em geração, né? E outros vão aprendendo com ele. Ortografam na oralidade aquilo que deve permanecer embutido na memória e no coração dos seus familiares e conterrâneos, no sentido de manter incrustada a identidade do seu ser e de suas raízes, fundamentada em grande parte no seu passado e nos seus predecessores, né? Então, eles deixam uma identidade, né, internalizada ali nos seus sucessores. Essa palavra aí pode ser trocada por sucessores. Então, aqueles sábios, eles é como se fosse um discipulado, um treinamento, onde eles treinam outros sábios através da sua prática a vivenciar, não é? Isso aí na próxima geração. Os griots são guardiões, intérpretes e cantores da história oral e de muitos povos africanos. Então é interessante, não é? Perceber isso, eles são guardiões, intérpretes, eles interpretam as situações, eles vivenciam com intensidade, não é? E é interessante perceber porque foi através dessa prática que as fábulas foram se perpetuando e a cultura africana também. Na língua mandinga, os griotes são conhecidos como jale, na África Central como bonvete, não sei a língua africana, sabe, pessoal? Mas está aí a palavra. Então, mandinga é uma palavra ampla, não é? Onde aqui para nós ela tem um sentido de fazer trabalhos, não é? Em centros, não é, de umbanda, que centros religiosos, só que lá esse local era um local onde tinha muitos sábios, e aí esse local eles tinham um conhecimento da terra, como os sábios da cultura indígena, né, conhecidos como pajé, também eles têm um conhecimento acima de todos da tribo. Então, na África também, esses sábios, chamados de griot, eles têm um conhecimento sobre a terra. E quando aquelas caravanas, né, iam para a África descobrir aquele continente, eles sabiam das riquezas, onde tinha minérios, onde se localizavam todas as coisas, porque eles tinham um conhecimento tanto do local, como também todo um conhecimento que para as pessoas até hoje é um conhecimento oculto. Eles tinham assim uma ligação com os deuses, o qual eles acreditavam, eles acreditam. Então isso envolve crença,
envolve liberdade, não é? De cultuar aos seus deuses da forma que eles acreditam. E é interessante porque essa cultura, ela continua em determinadas partes do continente africano. Os griots cantam a história épica da África e os mitos dos diferentes povos, ou elogiam os méritos dos heróis e os personagens do passado, geralmente acompanhados por instrumentos musicais, como a cora ou xilofone. E aí é interessante porque envolve música, não é? Envolve toda esta realidade, não é? E vocês, não sei vocês, se vocês já ouviram músicas africanas, eu adoro. Então o ritmo é bem legal, não é? Balança todo mundo. Então eles têm esse hábito, né, de envolver nos seus cultos também a população com música. Pelo papel social que desempenhavam na corte, os griots gozavam de grande prestígio entre a sociedade tradicional africana. Então, eles eram considerados como pessoas importantes na sociedade. Então, eles são sábios. E sábios, essas figuras, não é, sábias, que têm um conhecimento, eles são respeitados dentro da sociedade. E aí, eles também são, de certa forma, preservados, não é? Porque eles representam a cultura. Eram imensamente estimados pela sua capacidade, pelas suas capacidades musicais e poéticas, recebendo boa contribuição pelo trabalho. Então, eles eram também pagos pelos seus trabalhos, porque eles ali atendiam, não é? Pessoas que tinham problemas sérios de saúde e precisavam, não é, dos seus conhecimentos, da sua cura. Eles também tinham essa fama de curar, não é, pessoas, mas eles também tinham esse lado, não é, poético, onde se explorava, não é, toda essa capacidade musical, poética, e em todo o culto deles, eles envolviam músicas, né? Envolvem música, acredito que em vários lugares do continente africano, esta cultura ainda continua. Mas também eram temidos, porque se pensava que dominavam certos poderes ocultos. Para alguns, a inteligência e a mordacidade ainda hoje são ciências desconhecidas, não só na África, como em todos os recantos do mundo. Então, pessoal, isso aí envolve crença, e crença é um direito de todos os seres humanos, não é? E aí nós somos livres para acreditar naquilo que queremos, não é? E aí essa cultura, ela permanece, como não só na África, mas como em todos os recantos do mundo. Então, nós somos livres para crer, e o povo africano acreditava que os griots, esses sábios, eles poderiam invocar poderes ocultos e fazerem o mal ou até fazerem o bem, não é? Dentro da fé e da crença deles, não é? Isso envolve crença. E aí, nessa parte, cada um de nós, eu vou sempre dizer isso para vocês, somos livres para crer naquilo que queremos, tá bom? Por esse motivo, quando morriam, não eram sepultados, sendo o seu cadáver colocado dentro de uma árvore oca, coberto com ramos, para que os seus restos não contaminassem a terra com os seus poderes mágicos. Era como se fosse assim, o poder daquele sábio, daquele guru ali, não é? Falando numa linguagem mais acessível para vocês, ele não poderia, não é, passar para outra pessoa. Então ele era colocado, o seu corpo não se desintegrava, não é, na terra. Ele tinha que ficar ali dentro daquela árvore, não é? Então todo um ritual, pessoal. Então é interessante, não é, conhecermos outras culturas. E aí, vocês estão gostando?
da aula, comentem aí no chat, tá? A professora Viviane está aí conectada, ligadinha com vocês. Será que a árvore não poderia, então, começar a falar ou a ter qualquer outro comportamento estranho e inesperado? O que vocês acham? Será que o povo africano tinha esta crença que a partir do momento que aquele griot, ele era colocado ali dentro daquela árvore, aquele tronco oco, e era coberto com ramos, de repente aquele tronco não poderia começar a florir e até a falar? E aí, pessoal, isso envolve crença. Macan, não é? Tem um nome aqui, Massa Macan, um dos griotes mais importantes do nosso tempo, compara o griote à cora, instrumento de 21 cordas. As 7 primeiras tocam o passado, outras 7 o presente e as últimas 7 o futuro. Percebam aí, minha gente, tem um instrumento, não é, chamado cora, onde representa esse homem, que essa figura, não é, sábia, essa figura que é tão importante para a cultura. Ele representa o passado, o presente e o futuro. Então, essa figura dentro da cultura africana, ela representa toda uma história do passado. Tem algo, não é, que a partir da sua morte influencia no presente e algo também que dá continuidade no futuro através dos seus, ou por meio dos seus sucessores. Por isso, o griot é testemunha do passado, cantor do presente e mensageiro do futuro. Vejam que legal. Então, agora é hora de vocês começarem aí dentro dessa aula, não é? Vocês conseguiram nessas 3 aulas conhecer o que é o gênero narrativo, o que é narrar, que é contar história. Vocês conheceram também, não é? Através das fábulas contadas, quando contei a primeira fábula da hiena e do leão, onde eles ali, não é, estavam caminhando pela floresta e de repente a hiena sofre um acidente e tem um espinho na sua perna. E ela pede para o seu amigo leão ajudá-lo. E o que é que o leão faz? Ele vai lá e corta a sua perna. Refletimos sobre a intenção do leão. Será que todos estão realmente dispostos a nos ajudar? Será que devemos confiar nas pessoas? Ou será que não devemos confiar em ninguém? Então, nem tanto ao sol, nem tanto à chuva, não é? Então, nós temos que perceber, não é? Discernir, perceber quais as intenções. Não podemos também, não é, confiar em todos, em tudo, de qualquer forma. Temos que parar, pensar, analisar. E isso se faz como? Com paciência, não é? O aprendizado ele é gerado com paciência. A gente lê, relê, escreve e reescreve. Então, a gente vai confiando à medida que convivemos, não é? E aí a hiena naquele momento se dispersou e sofreu uma certa consequência. Contei a história do galo, não foi? Do galo e da baleia. Né? O galo ali junto com a baleia, né? A baleia sentiu ciúme do galo, eles tiveram uma competição ali terrível. E aí a baleia, ela tentou, não é? Matar o galo, exterminar o galo, tirar o galo do seu caminho. E é interessante, porque no final ele vence, não é? E aí refletimos ontem sobre os sentimentos que envolveram o coração da baleia, não é? Que a amizade, que era tão boa, de repente se torna nociva. E aí, pessoal, o que vocês acham? Vocês acham que uma amizade, quando sofre qualquer ataque dessa forma, tem algum conflito, ela pode ser reconstruída, recuperada? Pode, se tivermos as atitudes corretas, não é? Então, é importante pensar, aprender com a moral de cada história. E aí, hoje, vocês tiveram esse conhecimento sobre
a cultura africana. Será que a cultura africana ela traz para a gente algum tipo de reflexão que nós devemos manter, não é? Aqui na nossa cultura? Qual a cultura da sua família? Qual a cultura do nosso estado? Qual é a cultura do nosso país? Tem uma cultura, nós temos costumes, não é? Que são tradicionais, não é? Quando eu falo isso é que acontecem, é normal no Natal a família se reunir, é normal, não é? Quando a família está passando por alguma dificuldade, está todo mundo junto, não é? Cuidando ali um do outro, a gente fala assim, o sangue fala mais alto. Então deve ser normal também para a gente superar as dificuldades, vencer os desafios, quando eles aparecem na nossa casa, na nossa comunidade, não é? Na nossa sociedade, nós somos parte de cada um desses grupos. Então, espero que vocês tenham aprendido com essa aula. Então, tem aqui 3 perguntinhas para vocês. A quem era dado o nome dos griotes? Segundo, qual o papel do griote contador de histórias em relação à cultura africana? Terceiro, quais as modalidades de griote citada no vídeo? E quarta, qual a responsabilidade dos griotes músicos? E aí tem 4 perguntinhas. Professora Viviane, tem alguma pergunta aí no chat? Oi, eu tô aqui, eu fiz a pergunta para eles, você perguntou se eles estavam gostando da aula, né? E eu perguntei de novo, todo mundo disse que tá adorando a sua aula, ninguém tem nenhuma dúvida, né? Eu tava aqui assistindo, uma curiosidade sobre a cultura griot é que eles são muito paternalistas. O que isso significa? Que para alguém ser griot, ser essa pessoa que conta as histórias, que preserva a oralidade, você precisa ser filho de um pai também griot, né? Então, se eu tenho uma mãe que é griot, mas o meu pai não é griot, eu não posso ser também, porque essa herança aí de poder ser o contador das histórias, ela é paternal. Ela é passada de pai para filho. Então, uma mulher pode ser griote, mas se ela não se casar com alguém também griote e tiver um filho, esse filho não pode ser esse contador de histórias. Eu estava pensando, Adri, que você estava falando sobre como a gente pode entender a importância dessa preservação cultural, a gente pode trazer para a cultura da gente, né? Aqui em Recife a gente tem manifestações artísticas que são muito importantes na nossa cultura também. A gente tem o cordel, a gente tem os repentistas, a gente tem as manifestações culturais que acontecem em formato de festa ao longo do ano, a gente tem o carnaval, a gente tem o São João. Então, tudo isso é forma da gente preservar a nossa cultura também, né? Cada povo, ao longo do planeta, o planeta é muito grande, são muitas culturas diferentes, então cada povo tem a sua forma de preservar a nossa cultura. Lá na África tem muito por meio da oralidade, a gente tem também, a gente preserva muita coisa pela oralidade, mas também pela escrita, né? Depois que a gente passou a registrar aí o nosso conhecimento na forma escrita, a gente consegue também propagar para muito mais gente, também muita gente consegue ler e ter acesso. Então é interessante como a gente transpõe esse conhecimento para a nossa cultura, faz as devidas adaptações, né, e consegue perceber que a preservação ela é dada em todo o país, em toda a cultura diferente, de formas distintas, tá certo? No chat está tudo tranquilo. Eu vou me despedindo porque a hora já está avançada. Foi um prazer ficar com vocês aqui. A gente se vê na próxima aula. Olha, a professora Viviane completou essa conclusão, não é, pessoal? Muito aprendizado. Espero ter contribuído com esse aprendizado desta semana. E fiquem todos com Deus. Até a próxima.